Olá, bem-vindos a mais um Meus Amigos na Rádio. Estamos a dar início a mais um episódio desta segunda temporada. É verdade, é o primeiro episódio da segunda temporada, onde hoje vou contar com um convidado também ligado à rádio, praticamente, e se calhar há mais tempo do que eu, mas o que é certo é que é uma pessoa com muita experiência na área do desporto. Estou a falar do Paulo Pereira. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Pedro. Obrigado pelo convite. É um gosto participar neste teu podcast, até porque tive o cuidado de seguir os teus podcasts e achei uma ideia genial. Pois é, o Paulo vai estar connosco já daqui a pouco. Vamos conhecer este as do desporto aqui no Médio Tejo. Até já, nos Meus Amigos da Rádio. Que foi uma coisa que eu não fiz na outra situação. Na primeira temporada foi fazer esta pré-apresentação. Que os gajos entendidos das redes sociais dizem que deve ser feito. Percebes? E depois aí de pôr aqui uma coisa qualquer, e depois agora é que se começa mesmo a fazer a entrevista. Tá bem. Dizem os entendidos, não sei. Pronto, ok? Vamos lá. Isto nunca parou de gravar, portanto vamos começar então. Ora, isto supostamente é o primeiro episódio da segunda temporada, mas é o 14º. Eu só vi 7, só o que lá estava. E algum caraças, viste 7? Só lá estavam 7. No YouTube. No Não, YouTube só estavam estão 7. 7, 8. A última era a Catarina dos 3 Fs. Não, já lá está a Sandra Ferreira também. Mas olha, Ontem. olha que não. Então só sei que eu agendei. Só se não está atualizado. A última que lá está era a Catarina dos 3 Fs. Figueiredo, Ferreira e Florencio. É verdade. Minha amiga Catarina para a Bortela. Esta caixão. Então vamos lá embora. Bem-vindos a mais um episódio dos Meus Amigos da Rádio. Hoje viemos a um local que eu gosto muito. Aliás, eu sinto-me bem em qualquer estúdio de rádio. Estamos nos estúdios da Rádio Hertz, numa sala que eu particularmente gosto muito, num estúdio de gravação e que está rodeado por CDs, que são coisas que não se vêem nas rádios hoje em dia. O meu convidado, como já disse, é o Paulo Pereira. Ele já tem muitos anos disto, anda aqui na área do desporto, mas nem sempre foi assim. Paulo, bem-vindo a esta emissão dos Meus Amigos da Rádio. Tu começaste pelo desporto ou o desporto atravessou-se assim no teu caminho há não sei quantos anos atrás? Eu na rádio não comecei no desporto, até porque eu tenho a experiência da pirataria, de uma das grandes rádios piratas aqui de Tomar, que é a Rádio Jovem, e na altura, com 17 anos, ainda fiz parte desse projeto, que era já uma coisa bem elaborada na altura, com emissão, com grelha de emissão, uma rádio pirata já com um andamento para a altura interessante, nos estúdios dos pais do Tó da rádio, e portanto eu fazia um programa de música ao domingo, que era a magia do som, e fazia com o Sérgio Maroco, justamente, um homem também da rádio, que também depois disso fez muitos anos aqui na Hertz programa, e fazíamos um programa de música atual, na altura, 2 horas de música, e portanto fizemos também parte desse projeto da pirataria. Saudades desse tempo, Paulo. Era muito bom, foi o meu lançamento na altura na rádio, e foi aí que nasceu o bichinho, muito por intermédio do António Antunes, não o da Hertz, mas o António Antunes, conhecido pelo BA, que na altura era meu vizinho, e dizia: Paulo, tens que lá experimentar e tal, empresta-te uns discos. Na altura ainda era tudo vinil, e fazíamos um programa interessante de música ao domingo, aquele pop rock atual da altura do final dos anos 80, e que justamente antecedia o meu programa e o do Sérgio Maroco, era a dupla, antecedia um programa que acabou por ser mítico depois da pirataria, que era o Cantinho da Amizade. São tempos que foram fantásticos, o tempo da pirataria, mas depois em 1989 tudo mudou. Tu na altura continuaste a colaborar, as rádios pararam todas. Depois, quando regressaram os alvarás, quando as rádios começaram a emitir com alvarás,
eu tenho uma vaga ideia dos primeiros alvarás serem atribuídos aqui para Tomar. Exatamente. E na altura, das inúmeras rádios piratas que Tomar tinha, porque não eram uma nem duas, eram muitas, ficaram apenas 2 alvarás disponíveis. E normalmente uma cidade tem apenas uma. Tomar, até nisso, tem o privilégio de ter 2. E depois, o que é que aconteceu? A Hertz também, na pirataria, aliás, concorreu, e bem, e apareceu o projeto Cidade de Tomar, ligado à empresa editora Cidade de Tomar, que detinha o jornal, e nessa altura concorreram e ganharam uma das frequências na altura. É aí que a minha ligação deixa de ser amadora, passa a profissional. Ou seja, inicialmente, quando o alvará é atribuído e o projeto Cidade de Tomar começa, eu começo justamente pelo desporto. E começo por ter aquela função backstage, digamos assim, que é tirar resultados, é estar por trás da assistência de realização, tudo o que era, na altura, telefonar para saber os resultados. Tu não imaginas o quanto era difícil fazer isso. Sabes que eu sei, porque eu comecei exatamente por fazer isso numa rádio pirata, que era a Rádio Margem. Uma rádio que, na altura, um dos jornalistas é um senhor que hoje é diretor de programas da RTP, que era o José Fragoso. E realmente foi assim mesmo que eu comecei também, Paulo. Papelinhos, ouvir ouvia o relato da Renascença, outro ouvia o relato da Antena 1, exatamente. E então cada um estava a acompanhar, e quem marcasse primeiro, quem chegasse lá, dava sempre essa informação ao realizador. Portanto, isso é um processo de iniciar este da rádio. Para as pessoas terem uma ideia, era 3 rádios, tinhas que ouvir os 3, se houvesse alguma dificuldade, gravavas, um deles gravava, e depois tinhas o telefone, porque quando a rádio local acompanhava o distrital, já na altura, também os campeonatos nacionais, era muito mais difícil do que, por exemplo, hoje em dia, conseguir resultados. E então o telefone, tinhas que telefonar para os teus contactos, muitas vezes polícia ou GNR, e às vezes não havia sequer telefones na casa das pessoas nessa altura. Poucas pessoas tinham telefone, tinhas que telefonar ali para o café da aldeia. Às vezes era difícil conseguir resultados, mas é uma experiência que tu, a partir dali, consegues perceber como é que funciona logo o desporto. E depois, a partir daí, passa a minha vida profissional na rádio. Estavas em estúdio, mas chegaste a fazer também relatos, andaste a esticar fio, tudo, como se costuma dizer, porque na altura era mesmo essa a situação. Era preciso ter sorte a ver uma casa junto ao campo onde a equipa que estávamos a acompanhar ia jogar, e ter a sorte de ter bobinos de fio que conseguissem chegar lá. Pedro, eu acho que não há nada que eu não tenha feito na rádio. Nada. Desde a parte dos resultados, depois de fazer o programa e começar na locução, na altura, desde andar a esticar, nessa altura esticava-se bobinos e bobinos de fio, era onde estivesse a linha telefónica para fazer o relato, desde reportagem, próprias crónicas para o jornal, que já na altura era jornal e rádio, e a minha vida depois, quando entra, digamos assim, depois desta colaboração, passado pouco tempo, consigo um vínculo laboral a tempo inteiro no projeto Cidade de Tomar, e começo pela rádio, também sempre com ligações ao jornal. Sempre. Tu nessa altura estavas com que idade? Nessa altura tinha 18 anos. 18 anos, portanto era um sonho tornado realidade. Sim, não é? E não só, e era o meu lançamento na vida profissional. Andava um pouco a estudar à noite, porque a minha realização estudantil não era perfeita, e portanto a opção foi ir trabalhar, e a opção naquela altura foi trabalhar no projeto Cidade de Tomar. Foi lá que eu nasci, digamos assim, para a comunicação social, foi lá que eu cresci, e foi lá que eu vivi, se calhar, a melhor parte da minha vida da rádio e do jornal. Neste caso, esta tua ligação à rádio e também ao jornal acaba por ser uma entrada onde tu foste adquirindo bastantes contactos na área do desporto, e mantiveste sempre ligado à área do desporto, ou continuavas também a fazer algum programa? Eu quando começo a trabalhar a tempo inteiro e estudava à noite,
tinha outro handicap, digamos assim, que era, eu jogava futebol. E, portanto, aos domingos tinha sempre jogo. E, nessa altura, o domingo, para mim, era o dia de folga. Ou seja, eu tive ali uns anos em que desporto para mim ao domingo não havia na rádio. Tinha que ser, porque ia jogar futebol e, portanto, não era impossível conciliar neste aspecto. E como o forte naquela altura também é o que é hoje, ou seja, havia o hóquei ao sábado e havia a tarde desportiva, digamos assim, ao domingo. Eu nessa parte não entrei, mas estava sempre ligado, até porque a equipa desportiva que nessa altura que nasceu na cidade de Tomar era enorme, tinha mais de 20 pessoas, para teres uma ideia. Era uma equipa espetacular, tudo pessoal que cresceu ali e que apareceu para o casting, digamos assim, e depois continuou na equipa. E nessa altura vivia-se ali momentos muito giros no desporto, na rádio. Mas eu nessa parte deixei, ou seja, eu fazia tudo o que era background, backstage, como quiseres, estrangeirismos às vezes dão confusão, mas fazia não locução, não fazia programa, mas tudo o que era a ver com a rádio, desde produção, desde técnica, desde ir ao emissor, tratar da assistência técnica. Subiste alguma vez à torre? Tantas vezes, na Torre da Serra. Nunca tiveste medo? Aquilo é assustador. Eu hoje acho que já não consigo. Outra quando foi a montagem da torre que está também ligada ao projeto Cidade de Tomar na Gulgã, em cima se reparares ali ao pé da Gulgã, tem uns depósitos de água, está lá a torre da rádio. Também essa torre fui eu que colaborei na montagem. Ou seja, tudo o que era ligado à rádio, não diretamente, neste caso no estúdio, eu nessa altura fiz. E depois, claro, fiz outras coisas. Mas o programa efetivo, que me lembro, só fiz o Discos Pedidos. Discos Pedidos. Isso é um clássico, não é? Discos Pedidos, fiz os Discos Pedidos na Cidade de Tomar durante um bom período, que era 1h30 a seguir ao noticiário. Mas que era, na altura, já com um formato diferente. Porque eu acompanhei, por exemplo, os Discos Pedidos em direto, quando tu estavas nas técnicas e fazias a parte técnica, e depois quando fiz, em termos de locução, o programa era diferente porque, na altura, criámos um sistema de discos pedidos escritos, onde havia um cupão no jornal, as pessoas preenchiam e entregavam. E então o programa, nesse aspecto, não era tão, digamos assim, em cima do joelho, era mais programado. Era mais fácil de preparar, porque exatamente. Aquela questão, a logística de atender o telefone, ir à procura do disco e depois o disco está fora do lugar, porque acontecia muitas vezes. Mas também fiz isso, neste caso, quando estava na técnica, porque sabes que quando a rádio começa, após a pirataria, havia técnica, havia mesa técnica, havia tudo o que era lançado para o ar na altura, eram os técnicos que faziam. Basicamente, quem estava no estúdio, o pivô de emissão apenas limitava-se a coordenar a emissão e a passar a música que escolhia, ou outra coisa que fosse. Por exemplo, na Cidade de Tomar, na altura, fazíamos tudo com cassetes. Havia quem fizesse, por exemplo, a Hertz, lembro-me, fazia com bobinos. Bobinos não, cartucheiras. O termo técnico é cartucheiras. Mas também sou do tempo, para teres uma ideia, de fazer trabalhos com Revoxes. Cortar fita, cortei durante muitos anos, quando trabalhei na Rádio Clube de Caldas. Nós tínhamos 2 Revoxes, eu já não lembro qual era a referência. Os B77 lembro-me, porque eram os da gravação contínua, eram os B77. Mas os outros, mas nós cortávamos, tínhamos um aparelhinho e nós conseguíamos cortar ali e fazíamos aquela montagem. Isso foi uma escola fantástica. Nessa altura, Revox eu nunca fiz muito. Porquê? Porque tínhamos lá um técnico genial que é o Paulo Reis, apesar de, claro que não está ligado à rádio, mas ele na altura fazia coisas espetaculares com o Revox e conseguia fazer também tudo o que era jingles, spots, publicidade, e mesmo publicidade com grande nível na altura.
Isso é fantástico. São tempos para e com uma qualidade. Não é? Sabes que nessa altura os turnos técnicos, tínhamos vários técnicos, fazíamos os tais turnos 8-16, 16-24 e à noite, e tudo o que era reportagens, tudo o que era som de exterior também. Tínhamos também, eu na altura e o Tó, fazíamos uns pequenos serviços com material que a própria rádio tinha. Não era uma coisa muito forte, mas era um material já interessante e fazíamos muitos festivais de folclore, muitas noites de fados, muitas reportagens com som e havia... É como te disse, não há nada que eu acho que não tenha feito na rádio. Paulo, quanto tempo estiveste na Rádio Cidade de Tomar? Eu estive na Cidade de Tomar 11 anos, a tempo inteiro, entre 91 e 2000. Nessa altura é quando surge a oportunidade de mudar de vida e quando é essa altura tens que tomar a tua decisão e pronto, e a minha decisão foi mudar de vida. A partir daí deixei um pouco a comunicação social em 4, 5 anos que não fiz nada, foi quando fiz a transição e trabalhar para Lisboa e aquele período ali que não consegues. No entanto, continuei a colaborar com a Cidade de Tomar durante sensivelmente 2 anos. Fazia as noites, neste caso de folga de quem estava durante a semana. E lá está, aquela parte onde tu entras na locução e também tens ali 6 horas de música, dava para tudo. Dava para pôr música ao vivo, dava para pôr álbuns ao vivo, dava para pôr rock, pop, música portuguesa, tudo um pouco. E a rádio é isto mesmo. E esta transição aqui, depois parei um pouco e é quando um dia me convidam para voltar ao desporto, neste caso em Torres Novas. E como é que foi esse regresso? Estavas em Lisboa, aliás, tu continuas a trabalhar em Lisboa, hoje estás aqui porque estás de férias, e ainda bem, que também são sempre merecidas. Como é que foi essa transição? Tu vieste para a rádio de Torres Novas para fazer desporto. Exato. Nessa altura o vínculo já nem colaborava, apenas esporadicamente, quando havia qualquer coisa que era necessário fazer e me convidavam, eu ia fazer sempre qualquer problema. Não tinha já nenhuma ligação direta aqui à cidade de Tomar. Surge a oportunidade de colaborar com o desporto em Torres Novas. Na altura, o Torres Novas, a rádio, aliás, acompanhava o Torres Novas e o Riachense, com relatos efetivos das duas equipas. E depois, inicialmente, os primeiros anos, era também, para além de fazer a tarde desportiva, era também fazer os jogos do Torres Novas no Dr. Alves Vieira como speaker. Também uma experiência interessante. Tu conseguias, então, os jogos em casa tinham uma particularidade. Para além de ires fazer de speaker, conseguias ver os jogos. Que é uma coisa que hoje em dia eu não consigo, porque estou no estúdio e o que eu mais gosto, claro, é de ver os jogos. Mas pronto, isso foi uma opção. Depois, mais tarde, como éramos 2 pivôs, o convite surge na altura pelo Jorge Duarte, que era quem fazia os relatos. O diretor de Torres Novas, o Jorge Branco, manteve o desporto e nessa altura tínhamos 2 pivôs, era eu e o Pedro Ricardo, e lá está, eu fazia os jogos quando o Torres Novas jogava fora, quando jogava em casa ia para o estádio e fazia de speaker, ao mesmo tempo estava sempre a dar assistência de realização para tirar os resultados. E o Jorge, que estava a fazer o relato, dar-lhe o apoio necessário, e aí foram 6 temporadas interessantes. Depois, mais tarde, o Pedro, por motivos profissionais, começa a ter menos tempo e deixa de fazer comigo a meias, digamos assim, e eu fiquei com o programa sempre ao domingo, ou seja, deixei de ir para o estádio e estou sempre no estúdio. E comecei a desenvolver ali um pouco mais a fundo aquilo que era a
a forma que eu achava que a tarde desportiva devia seguir, dentro daquilo que é trazer pessoas para colaborar, pessoas dentro de outras modalidades e não ter só o futebol. E fazer uma coisa que à escala regional tivesse algum interesse. Tu depois da Rádio de Torres Novas ingressaste na Rádio Hertz, onde te mantens exatamente a fazer a tarde desportiva, um trabalho que eu sei que te dá um gozo enorme. Sim, é verdade, dá-me também muito trabalho, porque são 4 horas ao domingo e depois tens o hóquei ao sábado, que nós agora é Hertz. Basicamente, quando o João Franco me convidou para vir para a Hertz, o projeto manter aquilo que estava a fazer em Torres Novas, só que acabei por melhorar sempre. Não só acrescentar pessoas à equipa, a equipa da tarde esportiva aos domingos, para teres uma ideia, tem sempre mais ou menos 15 pessoas entre modalidades e o futebol. E eu tento que seja um programa de 4 horas onde não há tempo para passar música e não se passa música. Portanto, aquelas 4 horas são de desporto total, com ligação a várias modalidades, e aí, claro, tenho que deixar aqui um agradecimento a todos que colaboram comigo, porque são fundamentais. Eu tenho sempre a preocupação de encontrar pessoas ligadas, neste caso, às modalidades e que percebam. E essas pessoas têm dado um contributo fundamental, não só para o programa, como para o desporto, porque divulgam aquilo que não só via. E a nível local e regional, eu acho que temos feito uma coisa diferente. E temos efetivamente feito engrandecendo o desporto e não só tomar, porque vai para lá disso e tem sido um projeto um pouco a pescar o olho ao Distrito de Santarém. Tu acabas por acompanhar nesta tarde desportiva não só a União de Tomar, como também várias equipas que estão aqui à volta. Além dos outros desportos, o hóquei é um desporto rei aqui no Médio Tejo, ao contrário de outras regiões, por exemplo, da minha região, eu sou das Caldas da Rainha, o hóquei teve alguma expressão nos anos 70 e depois pouco mais, e agora praticamente até o único clube que, a não ser em Peniche tem uma forte tradição do hóquei. Calamares. Mas aqui no Médio Tejo, nomeadamente em Tomar, onde nós estamos, há uma grande tradição do hóquei. E aqui a Rádio Hertz, através da equipa de desporto, dá um grande ênfase praticamente ao mesmo nível que o futebol. Sim, sim. Aliás, o hóquei acaba até por ser, neste caso, com alguma vantagem, porque é ao sábado e ao sábado praticamente só se fala de hóquei, e quando há o relato só se fala de hóquei. E, portanto, o acompanhamento nesse aspecto para o Sporting Tomar, merecido, claro, mas é fundamental e é muito forte. E eles têm, a gente ao sábado aqui na Hertz praticamente só fazemos Sporting Tomar, claro que damos os resultados, mas com o relato e com o trabalho que fazemos, acompanhamos o hóquei, mas o hóquei justifica-se porque é, como disseste, uma aposta de Tomar e ultimamente o Sporting de Tomar tem feito um trabalho muito bom na modalidade e a aposta também dos patrocinadores tem sido nesse sentido. O ano passado fez a melhor temporada, ou das melhores temporadas, porque nos anos 80 não esquecer que o Sporting Tomar fez também grandes temporadas e na altura conseguiu quintos lugares. Agora fez um sexto, a época passada, e portanto não deixa de ser uma grande prestação e tem sido um grande trabalho. A equipa deste ano já deu para perceber que vai também dar cartas e vamos já confirmar isso mesmo no fim de semana de 10 a 12 de setembro com a Elite Cup, que vai ser feita em Tomar, e portanto esse acompanhamento é total. Muito bem, Paulo, esse reconhecimento de toda a equipa de desporto e do trabalho que tu tens desenvolvido ao longo destes anos foi reconhecido em 2020, o ano de pandemia, em que para tudo a Rádio Hertz e o trabalho da equipa de desporto foi premiado. Olha, ainda bem que falas nisso, porque para mim foi uma agradável surpresa.
Eu em Torres Novas já tinha tido, neste caso, um prémio atribuído pela Associação de Futebol de Santarém, justamente à rádio e ao programa de desporto, porque eles na altura acharam que o reconhecimento do trabalho que se fazia, e foi a rádio e o programa de desporto premiado pela Associação de Futebol de Santarém, mas agora é uma coisa muito significativa. Porquê? Porque é um prémio do CNID, que é o Clube de Imprensa Desportiva, é um prémio a nível nacional e não é só por isso. O prémio chama-se Artur Agostinho. E, portanto, é um reconhecimento, para mim, foi uma agradável surpresa, que eu aproveito desde já para dedicar a todos que colaboram no desporto e no projeto atual da ERTS. E este prémio, já porque o Covid chegou, ainda não nos abandonou, ainda não foi entregue. Em princípio, poderá ser entregue talvez em outubro, mas vai depender justamente da evolução do Covid, mas é um reconhecimento a nível nacional. Não é normal o CNID entregar prémios a rádios locais e a rádios que, apesar de fazerem desporto e fazerem um grande trabalho, mas este prémio, para mim, é um reconhecimento do esforço que fazemos e, em especial, daquilo que temos tentado produzir, que é cada vez mais e melhor. Paulo, tu tens a ideia de quantas pessoas tu chegas quando fazes a tarde desportiva? Não. Tu vais acompanhando praticamente todas as modalidades que estão a acontecer nessa tarde desportiva de domingo. A minha preocupação é acompanhar tudo o que é Distrito de Santarém, tudo o que são as equipas em competição, em princípio, ou principalmente a nível nacional, desde a formação e as modalidades. Estou a falar de hóquei, estou a falar de futsal, de atletismo, de judo, de várias modalidades. Depois, a nível distrital, acompanhamos sempre o campeonato da primeira e da segunda divisão distrital, com os golos sempre ao segundo, como eu digo, e depois os resultados ao intervalo e finais, para além de, claro, termos sempre o relato ao sábado do hóquei, ao domingo do União de Tomar. Para além disso, normalmente estamos sempre presentes em mais campos, temos sempre 2, 3, 4 repórteres e, portanto, como eu te disse, esta equipa é fim de semana a fim de semana vai sendo sempre melhorada e a qualidade dela é cada vez melhor. Eu já tive a oportunidade de colaborar contigo, porque houve uma altura que andava a acompanhar o Santa Cita, que está na terceira divisão, creio eu. Agora não, agora tem a equipa de sub-23, já no passado teve, teve uma grande prestação, a equipa de Santa Cita sub-23, apesar de não ter ido à fase final, e justamente no sub-23 foi o Sporting de Tomar que foi à fase final, foi vice-campeão. Mesmo assim, a equipa de Santa Cita fez um bom campeonato. E foi uma experiência também ótima, que eu estava a registrar imagens do jogo, e poder participar também na emissão dá também algum gozo, poder transmitir a alegria de quando eram as vitórias e também as tristezas quando aconteceram algumas derrotas. Infelizmente acho que falei de poucas derrotas do Santa Cita, porque o Santa Cita na altura era muito forte em casa e era sempre ali bons jogos. Paulo, aproveito agora esta toada. Todos estes anos, e estamos a falar de se calhar de 35 anos, mais coisa, menos coisa. Não tanto, 31, 91, mais o ano da pirataria, dá, sim, 30. Se calhar 33, 32, com as rádios piratas. Sim, sim. Nós esquecemos sempre desse período, mas conta também, não é? Ao longo destes anos tu tiveste com certeza histórias fantásticas na rádio. Aliás, eu não conheço ninguém que não tenha histórias fantásticas na rádio. Te lembras-te de alguma que queres partilhar aqui connosco? Olha, lembro-me talvez de uma que me recordo muito bem. Na altura, não sei se tens ideia, mas havia no ciclismo em Portugal, no final, a seguir à volta a Portugal, em bicicleta, havia sempre o circuito do Pereiro, que era uma prova que vinha
penso que da Sertã, passava por Tomar e terminava em Mação, no Pereiro Mação. E nessa altura era uma prova importante e com destaque. E os mídias na altura locais, tanto Cidade de Tomar como Hertz, iam acompanhar. Curiosamente, Cidade de Tomar tinha uma 4L branca e a Hertz tinha uma amarela. E nessa altura, como é que fazias o direto? O direto não havia telemóveis. Era os rádios UHF. Os rádios CB, sim, do UHF, sim. Mas qual é o problema disto? É que não imaginas o que é complicado, o quão complicado é andar no meio de um pelotão de bicicletas. Aquilo é muito difícil. Com um carro, claro. E sem experiência, a malta ficou ali um bocadinho sempre com o coração nas mãos. Na altura, eu na cidade de Tomar a conduzir a 4L branca, Paulo Faria a fazer o relato, porque fizemos a corrida toda. O que é que acontece? Quando vamos perto de chegar à meta, aí sei lá, talvez 5 km, parte-se o cabo do acelerador da 4L e a gente deixou de poder acompanhar o mais importante da prova. Então, não conseguimos. O Paulo Faria teve que fazer o resto a pé. Eu tentei resolver aquilo. Consegui, porquê? Consegui ficar com o cabo na mão. Então, levei a carrinha até ao final da prova a puxar o cabo do acelerador. O acelerador é bom. Então... Dizem que quem tem 4Ls, eu felizmente tenho uma também, que é preciso um alicate, um rolo de arame e que ela nunca para. Aquilo é o carro da vida e a mim marcou-me porque era eu que andava com ela e ali naqueles 10 anos de Cidade de Tomar era sempre 4L. Sempre. Tens mais histórias que... Esta altura as pessoas faziam muito rádio com o coração. E faziam tudo da forma como se sentiam, não havia as questões que há hoje, as questões monetárias, também não havia redes sociais, as redes sociais eram os rádios do UHF, que eram a única forma de fazer isso em direto, esticar bobinas de fio, muitas coisas, dava muito trabalho fazer rádio naquela altura, mas fazia-se com uma forma fantástica. E de certa forma, Pedro, é isso que eu também transporto para os dias de hoje. Porque tu teres 15, 20 pessoas a colaborar contigo, mesmo que só uma utilize 2 ou 3 minutos, tu ficas com uma riqueza e um conteúdo muito importante e consegues fazer mais e melhor o que seria impossível se tu estivesses sozinho e tivesses apenas limitado a passares meia hora de música e depois fazes o relato e no final dás os resultados. O programa, por exemplo, ao domingo tem uma base. Essa base é um pouco aquilo que eu nestes anos todos acabei por beber. Os resultados. O que é importante? Como é que tiras os resultados? Como é que sabes os resultados ao segundo? É um trabalho de casa que tens que fazer, que é muito importante. Porque as pessoas não sabem, mas eu estou ali sozinho, eu tenho que fazer tudo ao domingo. E o desgaste é enorme porque tu, para além de estás concentrado naquilo que é fazer 4 horas de emissão, tu tens que gerir a publicidade, tu tens que gerir os diretos, tu tens que telefonar para aqui, tu tens que preocupar-te se o repórter está a postos para entrar, se quem está no relato está na altura certa para o timing, se entra a rúbrica X, que também tem rúbricas gravadas. Isto é uma dinâmica que começa a ser Quanto complicado. tempo é que tu demoras a preparar cada emissão do domingo? Demoro sempre, na véspera, pelo menos 1 hora a 2 horas. E depois há sempre os contactos que tens que fazer com as pessoas que estão nos campos, que convém às vezes serem pessoas de confiança, que é para não falhar, e às vezes também acontece. Essas pessoas também colaboram. Normalmente são pessoas ligadas aos clubes e que te mandam os resultados para que aquilo... eu posso dizer que os jogos terminam sensivelmente 5:15. Eu normalmente às 5 horas tenho os resultados todos, totais. Seria mais fácil se calhar se tivesses uma pessoa a fazer assistência da realização. Mas a opção tem sido essa, tem corrido bem. Mas a base deste trabalho é também aquela equipa voluntária
que trabalha em especial no domingo, na tarde esportiva, porque tenho uma pessoa para o judo, que é o Filipe Lopes, tenho o Paulo Saldanha para o atletismo, tenho o José Rosado para o basquetebol, tenho o Xavier Costa no futsal, tenho o Leonel Vicente que faz a antevisão da jornada, tenho o André Pereira que faz o futebol feminino, tenho o Walter Guedes que faz a análise da primeira distrital, depois tenho, neste caso, quem faz os relatos tem feito o Rui Begalhão e o Jorge Duarte. É uma quantidade de equipas, para além dos repórteres que vão para os campos, o António Catarino, o Fábio Keita, o Vasques Gomes, o Carlos Piri, tudo pessoas que eu à sexta-feira, como é que é amanhã? Domingo, aliás, como é que é? Vamos fazer isto, vamos embora. Tudo pessoal completamente disponível. E isto não há dinheiro que pague isto, Pedro. Isto é uma coisa que não há dinheiro que pague. E tens tido, por exemplo, pessoas, algum feedback de pessoas que, por exemplo, estão a ver isto ou aquilo e te mandam mensagens, que não sejam das pessoas, dos teus colaboradores habituais, mas te mandem mensagens nas redes sociais a dizer, olha, estou a acompanhar um jogo tal. Eu, por acaso, o feedback, às vezes, do trabalho, não tenho muito. Mas tenho sempre pessoas, claro, que dizem que ouviram, que a minha preocupação sempre, normalmente, é perguntar se gostaram, se há alguma coisa a melhorar, se há alguma coisa a alterar. Porque o que eu noto, Pedro, é que tu fazes 4 horas de emissão, mas se tu te enganares numa vírgula, aí de certeza que vai cair lá muitas mensagens. Isso às vezes, por um lado, também é frustrante, mas também é sinal que as pessoas estão atentas e que ouvem. Olha, o Paulo, esse feedback acaba por acontecer. Neste momento, o programa de desporto da Rádio Hertz, eu penso que será único em grande parte das rádios locais aqui do Médio Tejo. Será um serviço único. Não, há várias rádios a fazer. Neste momento, a Cidade de Tomar faz, num outro formato, mas faz. A Antena Livre faz também um formato parecido e também muito competente. Em relação ao distrito, que me lembro, no desporto não há mais ninguém a fazer. A rádio de Coruche faz esporadicamente, não faz constantemente, não tem aquele, às vezes faz, outras vezes não. E a de Marinhais também, a rádio de Marinhais, mas a rádio de Marinhais na época passada penso que também deixou de fazer desporto e de fazer uns relatos. O panorama a nível desportivo das rádios do Distrito de Santarém resume-se muito a Tomar e a Abrantes. Paulo, mas tu não é só desporto, que eu já tive a oportunidade de fazer contigo reportagens do Congresso da Sopa, que são sempre umas reportagens fantásticas, são ali umas 3 horas de emissão, que têm uma riqueza cultural, porque acaba por a equipa da Hertz também falar com toda a gente, e eu, nas últimas edições, tenho-te observado, os teus contactos ao longo destes anos no desporto dão-te uma facilidade enorme para tu conversares com praticamente toda a gente. Tu conheces toda a gente, Paulo. Sim, conheces toda a gente. Isso é um facto, porque isso acaba por ser a forma como tu também estás na vida, como a forma como tu estás na cidade, apesar de eu nos últimos anos nem sequer estar a residir em Tomar, mas a minha vida passa sempre por aqui, e os meus pais, os meus filhos continuam a estudar aqui em Tomar, até há bem pouco tempo, e portanto a minha ligação a Tomar é total, só não vivo cá. Mas isso tem uma razão e uma explicação, é que é muito mais fácil apanhar o comboio no entroncamento do que em Tomar. E portanto, para quem trabalha todos os dias em Lisboa, e que para quem faz isto saberá com certeza qual é a diferença. E eu sei, e por isso foi a opção que fiz. E não estou arrependido. Agora, isso é uma mais-valia, sem dúvida, porque tu, quando vais fazer uma reportagem, tu consegues ir buscar sempre mais qualquer coisa para os ouvintes, conhecendo as pessoas e sabendo algumas coisas que se calhar o comum dos mortais não sabem. Isso é verdade. Paulo, como é que tu viveste, ou como é que estás a viver esta pandemia? Isto afetou o desporto? Afetou toda a gente de uma forma que ninguém estava à espera?
Como é que tu viveste este período? Olha, foi por um lado, acabou por ser até, eu acho que acabou por ser benéfico, sinceramente. Porquê? Porque tiveste tempo para estar a fazer coisas que não fazes, tiveste tempo para estar em casa e com tempo para, por exemplo, ires buscar ou ouvir música ou ires fazer aquelas produções, aquelas mini produções que eu deixei de fazer quando fazia a produção na Cidade de Mar. Houve uma altura que era eu que fazia a produção total e tu fazes a gravação de um simples jingle ou de um spot. Isso era uma coisa que eu não fazia há anos. Isso, por exemplo, fiz na pandemia. Há N coisas que acabaram por ser feitas na pandemia que se calhar é impossível no dia-a-dia. Porquê? Porque, pelo menos para mim, Tempo, não é? não há tempo. A vida é tão preenchida que não consegues ter tempo para tudo. Essa para mim... E eu acho que acabou por ser... dentro do mal foi positivo. Há outra coisa que eu acho, Pedro. Em relação ao desporto, foi muito mal. Para o desporto foi muito mal o Covid. Houve muitos miúdos, em especial na formação, a deixarem o desporto. Houve muita gente que parou. E isso pode ser, mais tarde, pode-se refletir e pode ser bastante prejudicial. Mas aquilo que me dá a perceber nestes últimos dias, em relação, por exemplo, às inscrições das equipas que vão participar no campeonato distrital, por exemplo, da 2ª Divisão, vai haver mais equipas. E, portanto, vale o que vale. Ou seja, esta coisa de deixarem de praticar o desporto, de repente até pode haver mais equipas. Os clubes estavam com problemas financeiros, mas vamos ter mais equipas. Vamos ver o que é que isto é daqui até começarem os campeonatos e até o sorteio ser feito. As inscrições, por exemplo, terminam hoje para a 2ª Divisão Distrital e, pelas minhas contas, há mais equipas, 26. E, portanto... Paulo, nós estamos a gravar esta entrevista no último dia do mês de agosto. Normalmente é um dia marcado pelo fecho do mercado de transferências. Só nos vão ver já em outubro, quase um mês depois. Mas como é que tu vês o desporto na atualidade? O desporto, na atualidade, Portugal vive muito o desporto e vive muito aquilo que é o desporto, mas sabes que se calhar 90% é para o futebol. E é isso que tem que ser alterado. E é isso que eu todos os domingos tento alterar, ou seja, dar um pouco menos ao futebol e um pouco mais a todo o resto. Independentemente das pessoas não gostarem ou ver opiniões contrárias, que eu respeito, mas acho que o desporto tem que ser muito mais que o futebol. E tem que passar justamente por outros comportamentos que não são aqueles que tu vês e apenas no futebol, porque há tanto desporto em Portugal e 90% a própria imprensa só dá futebol. Isso é uma realidade. Olha, nós já estamos a terminar então esta agradável conversa. Deixa-me dizer-te que tu estás à frente da Tarde Desportiva na Rádio Hertz, nesta altura. Como é que vai ser esta época? Olha, esta época vai ser muito baseada naquilo que temos feito nas últimas épocas. Mas vai aparecer algumas novidades, umas rúbricas novas. Eu estou sempre a tentar recrutar, lá está, dentro desta equipa voluntária, maravilhosa, sempre a recrutar situações novas e coisas novas. E vamos, com certeza, apresentar 2 ou 3 novidades. Paulo, antes de te agradecer, quero deixar este espaço para ti agora. Eu queria te agradecer a ti, Pedro. Acho que esta ideia que tu tiveste é genial. Eu tive o cuidado de ouvir os episódios que tens feito com grandes estrelas das rádios. Não são estrelas nacionais, como eles próprios disseram, não são vedetas, mas eu acho que são pessoas com muita qualidade. E a maior parte delas nem sequer as conheço pessoalmente. No entanto, ouvindo o teu podcast, dá para perceber que são pessoas com grande história de rádio, com grande conteúdo e, acima de tudo, são pessoas com a experiência e vivem aquilo que é o bichinho da rádio. E o bichinho da rádio, quando entra, nunca sai. Paulo, olha, quero agradecer-te o facto também de te teres disponibilizado
para estares aqui neste podcast, porque é mesmo assim tento exatamente dar a conhecer pessoas de todos os quadrantes, todas as rádios. Eu nem sabia, tu há pouco é que me disseste que eram 12 rádios por onde eu já passei. Eu estive a contar e as minhas contas foram 12. Porque tu tens um currículo espetacular, percebi também que nasceste no mesmo ano que eu e, portanto, o percurso é muito, muito parecido. A diferença é que eu só tive em 3 e nestas 3, claro, eu tenho que destacar o Toda a Rádio na Cidade de Tomar, o Jorge Branco na Torres Novas FM e o João Franco na Rádio Hertz. Ok, muito bem. Terminamos este episódio dos Meus Amigos na Rádio. O convidado foi o Paulo Pereira, o homem do desporto na rádio. Podem ouvi-lo sempre, todos os domingos, na Rádio Hertz. É uma tarde desportiva fantástica que não olha apenas para o futebol, olha também para outras modalidades. É desta forma que vamos concluir. Para a semana, já sabe, vamos ter mais um convidado que eu vou anunciar durante a semana. Obrigado a todos e até para a semana. Espetáculo. Oh yeah. Isso dá todo